e paz, irmãos. Amém. Vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E o nosso primeiro aqui no retiro espiritual, nosso primeiro contato no que diz respeito a culto no acampamento. E vamos começar buscando a face do Senhor, pedindo-lhe direção e orientação para tudo que hemos de fazer. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós vamos a Ti em nome de Jesus, gratos por tudo que o Senhor tem dispensado para nós, gratos por tudo que já fizemos, pela renovação das forças e por tudo organizado para louvar e exaltar o Teu santo nome. Que esses dias sejam dias proveitosos, dias de comunhão, dia de contrição, e que aprendamos uns com os outros. Prepara-nos para a Tua palavra, que logo mais haveremos de ouvir, e que a mesma fale a cada lar aqui representado. É o que pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar. Possamos trabalhar e os famintos fartar, e que possamos continuar a obra do Senhor. Igreja de Cristo, qual o seu chamado? E o texto base? Efésios 4:11. Muito bem. Abram suas Bíblias do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. Durante esses dias que passaremos aqui, iremos ouvir reflexões, sermões, estudos acerca desse tema. Mateus 28, de 16 a 20. Deixa para ler isso depois. 16 a 20. Diz o texto: Os 11 discípulos foram para a Galileia,
para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que Deus aplique em nossos corações o que acabamos de ler. Amém. Vamos orar. O diácono Romeu estará orando ao Senhor. Pai de amor, Pai de imensa bondade, obrigado, Senhor, por nos estar dando o privilégio de estarmos aqui, Senhor, afastados da festa mundana para cultuarmos a Ti, Senhor. Obrigado pela chuva que Tu nos deste, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado. Sabemos que o paraíso é uma continuidade das nossas vidas, Senhor. Por isso, te damos graças e te pedimos, Senhor, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. É aqui que eu vou com a palavra. Boa noite, amados irmãos. Dando continuidade ao nosso texto de louvor, nós vamos entoar o canto de Barnabé. Não fica bem a gente Mas quando se sabe o que fazer e não se faz, fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, perdeu o que tinha e repartiu. Era seu nome
Dando continuidade, vamos cantar o cântico Exaltar-te-ei. Peço que os amados continuem de pé, não vamos cantar o Quem não souber, vai aprender agora. Imagina eu que já vou fazer 60.
triste. Então Elias orou. A alegria do Senhor Onde é minha Deus, alguém lhe perguntou. Muros caídos e olhos tristes. Então Elias orou. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. A alegria do Senhor é minha força. Força, força, força. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez e logo após o presbítero Jefferson estará com a palavra. Eu pediria à nossa irmã Lília que fizesse a oração pelo pregador, por favor. Deus Pai, queremos agradecer, Pai Santo, por mais uma vez estarmos aqui, louvando e glorificando o Santo nome. Estamos nos dedicados, Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Amém. Nesse lugar maravilhoso que desse, para ter esse retiro espiritual. Peço agora uma vez especial ao pregador nesse momento, Pai, e a Deus que possa pegar para sobre a tua palavra, que possa aprender cada vez mais com as palavras da tua tua. Amém. Nos ajude nesta noite, ser com ele. Em nome do teu amado Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria de falar de um tema que muito me chama a atenção e eu não poderia me privar de justamente compartilhar com vocês sobre isso. E o tema que eu gostaria de trazer nesta noite é puro e simples. Eu espero que também eu consiga transmitir essa mensagem de maneira pura e simples. Abramos nossas Bíblias no texto de Filipenses, no seu capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 8. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Poder sentar, meus irmãos. Amém. Ó Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e rogamos, ó Deus, neste momento, que teu Santo Espírito nos faça entender qual é a tua vontade, qual o teu querer para as nossas vidas. Edifica-nos, ó Deus, através da tua palavra, e que a tua palavra, Deus, continue sendo pregada de maneira simples, de maneira pura, e que ela, ó Deus, haja de maneira eficaz em cada um dos corações nessa noite. Amém. Fala, ó Deus, aos nossos corações e usa-nos conforme a tua vontade. Isso nós suplicamos e rogamos com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, no dia em que eu recebi o convite do pastor Josué para poder fazer o estudo de hoje, a minha cabeça ela começou a trabalhar em 1 milhão de coisas. Os pensamentos foram se acelerando cada vez mais. Desde o ano passado, quando eu tive o derrame, não sei, acho que o meu pensamento está um pouco mais acelerado. E aí o que acontece? Na noite que o pastor mandou mensagem, aí eu comecei a pensar várias coisas. E aí eu parei e pensei assim, para que isso, gente? Para que esse monte de pensamentos? Foi quando então eu pensei, tudo deve ser o quê? Simples. Com isso em pensamento, me lembrei de um livro de C.S. Lewis, acho que o pastor ele conhece, que tem como título Cristianismo Puro e Simples. Eu não li esse livro ainda. A primeira vez que eu vi, eu falei, tem alguma coisa interessante nesse livro. Ele diz o seguinte, Lewis ele foi convidado para participar de um programa de rádio
e lá ele precisava falar do Evangelho, lá ele precisava falar sobre o cristianismo. Só que o tempo na rádio era um tempo muito curto. Então ele precisava falar das coisas do Evangelho de maneira pura e simples. E aí também veio à minha memória as observações que minha esposa Ligiane, principalmente quando ela fazia após os meus estudos. Quando no desejo de colocar, eu querendo fazer os estudos, melhorar, deixar o estudo mais bonito, às vezes a gente tem esse anseio, né, pastor? De querer deixar um estudo tão bonito, aí a gente coloca palavras, termos jurídicos, algumas coisas assim tão maravilhosas, que a gente esquece principalmente daqueles que vão ouvir. O pastor até replicou uma vez no grupo, eu já tinha visto esse memezinho, que um pastor recém-formado, ele foi para uma igreja e chegou lá, hoje eu vou pregar agora para vocês sobre eclesiologia, teontologia, vou falar sobre isso, sobre aquilo. E aí o irmãozinho lá no fundo, depois que terminou a pregação, ele chamou o pastor e conversou, pastor, não se preocupe não, eu também tinha diabetes, reumatismo, e Deus vai me curar de tudo isso também. Eu não sei o que, Deus. Não é? Então, por vezes, eu me sentia nesse mesmo desejo de querer colocar coisas bonitas no meu sermão, e eu esquecia que aquilo que as pessoas que vão ouvir o meu sermão precisam entender. Deve ser o quê? Cristo centro. Cristo no centro. Os meus estudos devem ser Cristo centro. Cristo deve estar no centro de tudo. Por isso que o apóstolo Paulo, orientando aos coríntios, ele diz justamente isso. Que não veio com persuasão de palavras, não veio com palavras bonitas, não veio com nenhum tipo de sabedoria humana, mas este veio pregar Cristo e Cristo crucificado. Em Efésios 4:11, que é o tema deste retiro, o próprio apóstolo Paulo fala que Deus concedeu aos homens, quando eu digo homens, são homens e mulheres, dons e capacidades diferentes, justamente para o bom andamento e principalmente para o aperfeiçoamento da obra. Assim como aprendemos em 1 Coríntios 12, em que o apóstolo Paulo ensina sobre os dons espirituais como a justa posição do corpo. Fazendo um paralelismo, fazendo uma ligação, depois vocês peguem o texto de 1 Coríntios 12 e o texto de Efésios 4, leiam o texto de Efésios 4 todo, façam uma comparação, mas nós vamos falar, na verdade, relembrar do texto de Efésios 4:11, que é o tema deste retiro, em que Deus ele concedeu homens com dons e capacidades diferentes. Nem todos são iguais na igreja. Entendam isso. Vocês já viram um relógio por dentro? Os mais novos não. O pastor estava falando dos hinos antigos, né? Mas hoje até os mais novos não conhecem um relógio. Ninguém às vezes tem a curiosidade de ver o que tem dentro de um relógio. O relógio nada mais é que um conjunto de engrenagens que funcionam para que ele possa lá dar o tempo do segundo, do minuto e da hora. E são várias engrenagens de tamanhos diferentes e que trabalham de maneira coordenada para produzir o quê? O tempo. Ou a medição do tempo. Obrigado, tá? Não é? Então entenda uma coisa. Algumas pregações atrás, eu disse o seguinte: Deus não deu a capacidade, ou Deus não concedeu que todos fossem médicos, ou que todos fossem advogados. A exemplo disso, imagina se todos fossem médicos e se todos fossem advogados. Quem juntaria, por exemplo, o nosso lixo? Não é? Então existem pessoas, existem trabalhadores que juntam o nosso lixo, que zelam pela nossa cidade, que cuidam pela nossa cidade. Então Deus tem dado dons e capacidades diferentes a cada um. E dentro da igreja seria diferente? Deus tem escolhido homens para ser pastores, Deus tem separado homens para ser presbíteros, Deus tem separado homens para ser diáconos, Deus tem reservado um grande privilégio às senhoras, Deus tem concedido um grande ensinamento aos nossos jovens, tudo ao seu tempo, cada um com capacidade diferente.
para que de maneira conjunta todos de fato possam exercer o seu papel dentro da igreja, como corpo. O texto de 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar, discorrer na parte inicial sobre os dons espirituais, e logo em seguida ele vai falar sobre o corpo. O corpo é igual em toda a sua extensão? Não. Temos a mão, temos o antebraço, temos o braço, temos o tórax. É isso, né? Vamos me corrigindo aí, né? Na minha anatomia. Temos a coxa, temos a canela, né? Temos o pé. Cada um tem um papel, cada um tem um propósito. Eu já tive essa experiência, acredito que a grande maioria também já teve a mesma experiência. O dedinho do pé, de repente você está andando na casa e bate com ele. Você nunca lembra do dedinho do pé, não é? Mas no dia que você bate, você sente, inclusive tem dificuldade de se manter em pé. Eu ouvi um comentário de uma senhora diabética, que ela teve os dedos do pé amputados. E ela falou que tinha dificuldade para andar, manquejava, porque os dedos do pé dela haviam sido amputados. Às vezes a gente acha que os dedos do pé não têm valor nenhum necessário. Quando você perder, você vai saber. A exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele fala lá em Mateus 23 sobre os escribas e fariseus, que criavam um ordenamento tão duro e difíceis de serem cumpridos, que eles mesmos não exerciam. A exortação do Senhor Jesus Cristo lá no texto de Mateus 23 é que os escribas e os fariseus criavam obrigações, criavam ordenamentos, criavam regras, criavam leis, exigiam que as pessoas cumprissem isso, mas eles mesmos não sequer colocavam um dedo para mover aquilo dali. Depois vocês podem ler o texto de Mateus 23. E aí o Senhor Jesus faz justamente essa exortação, e que por vezes nós também somos levados a fazer igual aos escribas, a fazer igual aos fariseus. Ao recebermos um dom de Deus, ou ao recebermos os conhecimentos, queremos exigir dos outros aquilo que por vezes nós não temos nem mesmo a capacidade de fazer. Vocês já pararam? Vocês já pensaram nisso? Às vezes, na qualidade de pai, eu exijo algumas coisas dos meus filhos, mas eu vejo que eles não têm ainda a capacidade para fazer. E como pai, eu preciso estar ao lado deles, ensiná-los e por vezes até fazer aquilo que eles não têm a capacidade de fazer. Porque o meu papel, a minha responsabilidade naquele momento é de ser. Entendam isso, meus amados. Vai existir inúmeras situações em nossas vidas que nós vamos exigir dos outros aquilo que por vezes nem nós mesmos temos a capacidade de fazer. É muito fácil, muito simples cobrar, não é? Eu sou um péssimo vendedor e pior ainda, um cobrador. Não teria condições de ser cobrador de impostos. Eu não tenho essa capacidade. Lá na empresa, adquiriram um sistema para fazer uma avaliação, e você preenche lá várias opções e depois ele vai dizer um reflexo daquilo que você é. E eu achei interessante uma das expressões que ele coloca lá, condescendente. Eu fiquei pensando assim, nossa, eu sou condescendente. Então quer dizer que com algumas coisas eu relevo, com algumas coisas eu não me importo. Por quê? Eu não tenho às vezes esse sentimento de querer cobrar dos outros. Nós, quem trabalha, sabe muito bem disso. Cada um tem a sua responsabilidade. A Gilda, que trabalha na área da saúde, existe lá o técnico de enfermagem, existe o enfermeiro e existe o médico. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. E cada um sabe o que tem que fazer. Não é verdade? Vocês são contratados para exercer aquilo, não mais que aquilo. Não é? Porque senão foge da sua responsabilidade.
Nas empresas privadas, muitas vezes se chama desvio de função. Ou então, tornamos o evangelho tão complexo e tão difícil de ser compreendido que as pessoas não conseguem aprender. Quando eu aprendi isso, eu tento todas as vezes explicar o evangelho de alguma forma, por exemplo, usando exemplos, parábolas, com alegorias, de forma que as pessoas possam compreender. Às vezes queremos enfeitar tanto as coisas, queremos tornar aquilo que é simples, tornamos eles tão complicado. E as coisas que precisam ser o mais simples, as coisas precisam na verdade ser o mais simples possível. Lembra o texto de Lucas 23? Vocês lembram do ladrão da cruz? Lembram? Quando Jesus ele foi crucificado e foi colocado ao lado dele 2 ladrões. Lembram dessa história? Caso não lembram, leiam amanhã também o texto de Lucas 23. E aí, eu vou fazer só um comentário, não, vou fazer só a leitura do versículo 43. Lucas 23, 43. Quando o Senhor Jesus disse para o ladrão que estava à sua direita, Jesus disse assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no... E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Você sabe que é eleição incondicional? Quem sabe, levanta a mão. Você sabe que é eleição incondicional? Não? Muito bem. Temos uma boa quantidade. É um tema até difícil. Uma eleição, o que é uma eleição? É uma escolha. Incondicional. Quer dizer que não tem condições. Não é? Não há condições. Não foi necessário fazer nenhum pré-requisito para aquilo acontecesse. Então, uma eleição incondicional. E aí, eu gosto muito desse texto. Eu vou abrir lá rapidinho, viu? Rapidinho. Efésios. Efésios 1, 4. Na verdade, do versículo 3. Ele diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Querem entender sobre a eleição condicional? Esse é o texto. Agora, tem um texto melhor em relação a isso? É o ladrão da cruz. O que o ladrão da cruz fez para ser escolhido por Deus? Nada. Vê como é simples entender o termo do que é uma eleição incondicional? Eu poderia pegar o texto da referência de Efésios, é um texto que eu gosto muito em relação a isso. Mas o melhor exemplo que eu poderia dar para vocês era justamente o do ladrão da cruz. A eleição condicional mostra que não importa o que façamos, não é por nossas obras, ações ou palavras, mas é pela vontade de Deus que nós somos eleitos nele. Isso aconteceu quando? Como diz o texto de Efésios, antes da fundação do mundo. Segundo o quê? O beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer, foi ele que nos escolheu. Viu como foi simples explicar agora para vocês o que é uma eleição incondicional? Sei lá, em 5 minutos consegui explicar isso. Então o evangelho ele precisa ser o quê? Puro e simples. Como compreendemos que a igreja de Cristo é um corpo e o corpo é composto por vários membros, cada um dos membros tem a sua atividade e a sua ação. E não podemos exigir de alguns que façam aquilo que não é da sua capacidade. Por vezes exigimos que as mãos pensem e não é capacidade da mão pensar. Entenda, meus amados.
Cada um dos membros tem a sua atividade, cada um dos membros tem a sua ação. E não podemos exigir que alguns façam aquilo que não é da sua capacidade. Às vezes, a gente olha para alguns irmãos novos na fé e que conseguem crescer de maneira muito rápida, não é? Conseguem entender assuntos, conseguem entender de doutrina, e já existem outros irmãos que estão há tanto tempo na igreja e têm dificuldade para entender alguns assuntos. O pastor que eu digo, né, pastor? Às vezes faz um estudo, explica aquilo dali tudinho, quando é o final do estudo, a pessoa não entendeu ou esqueceu. E nós precisamos ter carinho, nós precisamos ter amor, nós precisamos amar. Nem todos são iguais. Lembra do relógio, da história do relógio? Imagina se fosse a mesma engrenagem. O dia que vocês tiverem a oportunidade, principalmente os mais novos, as crianças, peguem um reloginho daquele de ponteiro, tá? Tem que ser aquele de ponteiro. Desmonte um reloginho daquele dali e vejam aquele conjunto. Olhem aquilo dali. Agora faça a coisa mais interessante. Tire as engrenagens e tente colocar de volta. Vocês não vão conseguir montar. Hã? Isso, separando, né, tá? Deixando bem organizado, né? E mesmo assim ainda pode acontecer do final de sobrar um parafuso, né? Aí dá para fazer 2 relógios, né? Então entendam, a exemplo do que temos o corpo, a exemplo do que nós vemos no relógio, Deus nos fez assim, Deus nos capacitou assim, Deus nos deu esses dons, Deus fez cada um desta forma. Deus colocou a cada um na igreja com um propósito. Eu gosto, às vezes eu sou muito crítico, ou em outras palavras, muito caxias, principalmente quando há a ordenação de um ministro dentro de um presbitério. Eu sou muito chato em relação a isso. Mas uma das coisas que eu gosto de ser muito claro e sincero com cada um deles é que eu sempre pergunto: você tem vocação para o seu chamado? Porque eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos: aquele que não tem vocação para o seu chamado, ele abandona o ministério no meio do caminho. E quem perde com isso não é ele, mas é a igreja. São 2 que irão sofrer: aquele que abandonou o ministério e a igreja que ficou sem pastor. Então que tenhamos cuidado, tenhamos amor com cada um e não escolher pela necessidade. A necessidade sempre vai existir. Percebam isso. A necessidade sempre vai existir. A ânsia de querer fazer o melhor, às vezes fazemos errado, não é? Saul, no desejo de querer antecipar as coisas, cometeu o pecado contra Deus. Por vezes também somos levados a fazer isso. Tem um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Meus amados, por isso, quando recebemos o nosso chamado, e o tema deste retiro é igreja, qual o seu chamado? Por isso, quando nós recebemos o nosso chamado, precisamos saber exercê-lo com zelo, mas principalmente com amor. Precisamos fazer assim com toda diligência, com todo cuidado, mas acima de tudo precisamos fazer com amor. Tendo sempre os outros superiores a nós. É saber olhar para o irmão com amor e olhar com humildade para aquele que é menor do que a gente. Às vezes a gente olha com um olhar de superioridade. Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Depois releiam o texto de Filipenses e vocês vão ver justamente a exortação do que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses. E ele fala justamente isso, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Eu não sou maior do que ninguém. Aquele que quiser ser o maior deve ser o menor. Quem falou isso? O Senhor Jesus. Por isso que a nossa mensagem deve ser o quê? Cristo sempre. Cristo disse. O que Cristo falou, o que Cristo nos ensinou. E por fim, como Paulo ensinou aos Filipenses, no seu capítulo 2, que Cristo, sendo Deus,
não usurpou ser igual a Deus, mas antes de tudo isso, ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de homem. E mesmo assim, se humilhou até a morte, e morte de cruz. A das piores mortes que existem é a morte de cruz. Por isso, aplicamos o texto em nossas vidas da seguinte forma: não tendo as coisas como propriamente nossas. O texto de Filipenses 2, de 1 a 8, ele vai de maneira resumida dizer isso aqui. Não tendo as coisas como propriamente nossas, mas como se fosse de todos. Tendo sempre o mesmo sentimento e as ações de Cristo em nossas vidas. Lembrando da seguinte expressão. Essa expressão eu aprendi há muitos anos e ela tem me ajudado muito. E a expressão diz o seguinte: o que Jesus faria? Quando você estiver em alguma dificuldade, você estiver indo por algum lugar, ou quando você for fazer alguma coisa, lembre-se sempre dessa pergunta: o que Jesus faria? E se Cristo, que era Deus, não agiu como Deus, antes foi o mais humilde de todos, precisamos ter o nosso chamado em humildade. Não apenas quando estamos na igreja ou em família, mas em qualquer lugar, até a nossa morte. Queira sim o Senhor nos abençoar e principalmente nos ajudar a sermos humildes com todos, tendo Cristo como nosso maior exemplo e o Espírito Santo como nosso guia. Amém. Amém. Então, que esta mensagem, e eu espero que ela tenha sido de maneira pura e simples para cada um, como ela foi para mim. Amém. Que de fato ela possa edificar as nossas vidas como igreja do Senhor. Amém. Meus amados, eu gostaria de pedir para cantarmos o hino 266. E depois do hino 266, nós vamos fazer o sorteio, tá bom? Aê, vamos fazer o sorteio. Quem não pegou o número, pegue o número com a irmã Simone. Quem tem o número 6 e o número 9 já foi jogado fora, né, Simone? Ninguém pegou o 6 e o 9 não, né? Porque eles são iguais. Então quem pegou o 6 e o 9, troquem lá com a Simone. Hino 266, Rude Cruz. Eu vou pedir ajuda porque acabei com a minha hora. Como é grande vergonha.
mensagem da cruz, pura e simples. Se entendemos isso, se entendemos de fato o Evangelho para as nossas vidas. Amém. Ó Pai, por esse dia maravilhoso que passamos juntos em comunhão. Te pedimos, Senhor, esteja conosco no decorrer desses outros 3 dias, ó Pai. Que teu nome aqui, ó Deus, seja adorado, exaltado, Amém, agradecido, Senhor, para a tua honra e tua glória, Pai, pois só tu és digno, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, cada vez mais estarmos juntos em comunhão, Senhor. Leva de volta os seus lares amados que irão dormir em casa, ó Pai, os acompanhe, ó Deus. E nós que ficaremos aqui, ó Deus, esteja conosco também, ó Deus. Amém, Senhor. É o que te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Após a oração silenciosa, estaremos encerrando o nosso culto.